Bom, a gente já está na nossa hora, chegou ainda, faltam algumas pessoas, mas nós vamos começar, não vamos esperar, né, que algumas pessoas tenham chegado um pouco depois e tem algumas que já avisaram que não vão poder comparecer hoje, que é a Ana e o Fred, né? Bom, boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Que Deus nos abençoe, que ilumine a nossa noite, que a gente possa aprender juntos aqui coisas interessantes. E a gente vai... hoje não tem os 10 minutos, que eu avisei para vocês na semana passada, eu mandei no e-mail. Nós vamos ler uma página que tem a ver com o nosso trabalho. Nós vamos dar uma pequena revisada no que nós falamos no final da aula passada, porque eu entendi que foi um assunto mais complexo e foi um pouco rápido. Então, nós vamos dar uma revisadinha, gastando esses 10 minutos para isso e seguir em frente, tá? Nós vamos ter mais essa aula e talvez a aula que vem, e aí a gente deve terminar o tema saúde e doença, ou talvez mais uma aula. Isso vai depender do andamento, sem pressa, né? Mas é um tema importante. Quem estudou, está assistindo às aulas, viu que nós terminamos o perispírito, e eu falei, depois do perispírito a gente fala de saúde e doença, porque tem tudo a ver. A gente fala de saúde e doença aqui, a gente não está falando de saúde e doença especificamente do corpo, porque a gente está falando dos 3 mundos, dos 3 corpos, né, ou dos 3 tesouros. Então é um pouco diferente, é mais conceitual. Ok. Só um minutinho. Isso. E antes de iniciar, gente, hoje aconteceu um fato muito... A gente fica muito solidário. Minha filha tem uma amiga, uma menina jovem, né, advogada, como a minha filha, né, e eu disse que hoje a moça acordou, arrumou a roupa, deixou em cima da cama e foi até o banheiro para tomar banho, para sair para trabalhar. E começou a demorar, enfim, chegou uma hora que a mãe percebeu que algo tinha acontecido. Bateram na porta, tal, nada da moça abrir, arrombaram a porta, a moça ficou um mal súbito, teve um AVC, caiu e morreu. Então, o nome dela é Aline Curto, minha filha não deixa de se todo mundo ficar chocada, né? Uma amiga de faculdade dela, e aí ela pediu, mãe, põe na vibração, então estou compartilhando com vocês, para nós vibrarmos, né? Por essa moça e por tantos outros que estão desencarnando por outros motivos, inclusive da pandemia, né? Ora, no momento de nós unirmos nossas vibrações, nossos pensamentos, a vibrar por todos que estão sofrendo. E aproveitar também para falar, antes da prece, que o Castro hoje comentou conosco, ele deu o prazer da presença dele aqui em casa, e ele estava falando que ele está assim, ansioso pelos 10 minutos de vocês, que, como nós temos comentado, que todos têm se saído muito bem, né? Ele está precisando, né, Castro, de novos oradores na casa, e ele conta com vocês. Dá um recado aí, Castro. Eu não sei se você está ouvindo, Castro, mas você está sem som. Estão ouvindo agora? Ah, ok. Bom, pessoal, olha, eu estou muito feliz com a nossa retomada, né? Porque o único dia que nós estamos fazendo sessão pública não está mais atendendo a demanda e aproveitando pessoas que transitaram aqui pelo curso de doutrina e ganhamos já pelo menos 2 expositoras que já estão escaladas. É o caso da Carolina Souza e da Cecília, que já tem feito palestras muito boas, né? E hoje à tarde, como estive com o Ruel e a Gleice, eu falei, olha, eu vou ficar muito de olho nesses 10 minutos, porque aqui eu vou descobrir talentos e reforçar o time, né? Prestigiar a base para ser titular o mais rápido possível, né? E acho que é isso, gente. Vocês estão no caminho certo. O tanto que vocês estão estudando, né? Já é um arquivo muito bom na CPU. Depois é dar uma afinadinha na impressora e pôr para fora esse conteúdo, né? Divulgar depois, né? Que antes de saber como falar, tem que ter o que falar. Eu acho que o que falar vocês já têm bastante, né? E sigam em frente, porque
o movimento espírita, do modo geral, está carente de renovação, né? A geração mais antiga está aí, mais para lá do que para cá, né? E a gente parte e é a continuidade, né? Então, na casa espírita, essa renovação começa na evangelização infantil, passa pela mocidade, nos grupos de estudos aí, e para poder formar trabalhadores, né? E é o que a gente espera, sabe, né? Depois da sala de aula, a oficina, né? Onde todos serão muito bem-vindos, viu? Tá bom. É isso aí. Abração fraterno a todos, viu? E estão no caminho, com nosso total e incondicional apoio. Tá bom? Abração para vocês. Obrigado, Cássio. Então, gente, viu o convite, né? Se faz necessário que todos se inscrevam aí nos 10 minutos, e mostrem o seu talento, né? Que o Cássio é olheiro. Ele está olheiro. Ele vem, ele some de vez em quando, ele aparece daqui, dali, para ver se está tudo em ordem, né? E de olho nos novos talentos. Como ele diz que nós, que somos aí da velha geração, estamos já pendurando a chuteira. Estamos passando a bola para vocês, viu? Okay. Aguardamos que os candidatos se coloquem. Muito bom. Gente, olha, só queria acrescentar uma coisa, né? Eu enfatizei aí a divulgação oral da doutrina, mas hoje 80% de quem está fazendo a campanha, a Alta de Souza, né? É gente que saiu dos cursos. Essa campanha teria sido encerrada por falta de equipe se não fosse a iniciativa do pessoal do curso, né? Que manteve a tocha. O Francisco Maciel encampou, estava aqui na época, e hoje o Gabriel, que é do curso também, é o coordenador do trabalho dos sábados, né? Da campanha da Fraternidade Alta de Souza. Na equipe de passe, nós temos a metade do pessoal hoje que está colaborando com o passe, também gente que transitou pelo curso. Então, já está justificando amplamente aí o esforço do Newton, Mark e do Ruela, né? Estão trabalhando bem porque os resultados já estão evidentes, né? Tá bom. Estou receio de falar. Fique tranquila, porque tem trabalho para todo tipo de trabalhador, tá bom? Isso aí. O Cássio também, colocando também, se esqueceu de falar que na limpeza física lá no centro também somos todos alunos do curso, né? O pessoal estreando aquele equipamento que todos vocês ajudaram a adquirir, né? E então... Até nós dissemos que bons trabalhadores precisam de ferramentas boas, né? Então, tem muito trabalho, né? Então, dizem que quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? E aí fica a critério de cada um, né? Achar quando precisa, além de um certo conhecimento, né? Precisa ter disponibilidade. Que muitos podem estar muito competentes, preparados e não ter disponibilidade de tempo. Mas em havendo, gente, olha, a demanda está cada vez maior, não é? Hoje, a frequência que está indo aos centros na terça-feira, 80% é gente nova, gente carente de assistência espiritual, de um diálogo fraterno, de tomar um passe. Então a demanda está crescente. E aí nós temos que nos preparar para atender nessa fase nova aí, pós-pandemia, né? Que espero que seja logo. Tá bom? Abraço, gente. Obrigado. Bom, a Grace vai fazer a prece para a gente, e ela vai pedir vibração lá para a moça, né? Então, gente, né, como nós estamos percebendo, né? Os frutos estão, as sementes foram
plantadas, lançadas, e a gente está, o Castro acabou de dar um depoimento que os frutos já estão surgindo, né? Todos nós, né, de alguma forma, estamos já produzindo em alguma parte, mesmo se não for exatamente na casa espírita, eu tenho certeza que fora estamos já, de alguma forma, colhendo os frutos de tudo isso que temos plantado dentro de nós, né? E hoje nós estamos com a presença aí do anjinho, do anjinho da Ângel, o Gabriel. Gabriel não, é o Gabriel? Não, né? O Miguel. O Miguel, o anjinho Miguel. Né? Evangelizando da nossa casa, viu, Castro? Meu pequeno. Ele também. Palestrante. Temos o Alan, o Alan da Denise também, que desde a barriguinha veio estar conosco, né? E vive aí, ele assiste a aula online com a mamãe em casa, fica aí com o Gabriel, né? Então, nossa geração já está desde a barriga, que beleza, né? Bem, gente, então vamos, todos nós, né, elevar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao alto, a Jesus, a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima, cumprimentando nossos anjos guardiões, os espíritos que são responsáveis pela Casa André Luiz, pelos cursos que sabemos que nós fazemos a menor parte, né? Que o grande trabalho é desses amigos espirituais, que nos estimulam, nos dão apoio, são tolerantes diante de nossas imperfeições, para que todos nós estejamos aqui em busca desse aprimoramento. Então, com essa gratidão em nossos corações, vamos rogar a Deus, nosso Pai, que a vossa luz, Senhor, derrame sobre todo o nosso planeta, sobretudo sobre aqueles que ainda estão nos hospitais, sofrendo, os trabalhadores de frente da saúde, né? E pedimos hoje, particularmente, Senhor, por essa moça, Aline Curto, que desencarnou de uma forma tão súbita, deixando uma grande dor nos seus familiares, na sua mãe, que a encontrou dentro do banheiro, já desencarnada, que nossas vibrações cheguem até essa menina, essa moça, e aos seus familiares, e também a todas as outras famílias que estão sofrendo pelos seus entes queridos que desencarnaram, estão sofrendo ainda nessa pandemia, que todos nós possamos ter força, equilíbrio, tranquilidade, para o bem sofrer e passar por esses momentos ainda de dor. Obrigado por tudo, obrigado pela nossa saúde física, nossa saúde emocional, espiritual, e que hoje nós possamos aproveitar bem a aula e colocar em prática no nosso dia a dia tudo o que nós temos aprendido. Que assim seja, graças a Deus. Lamento que hoje o Oswaldo não está aqui, e nós vamos fazer uma aula aqui com algumas diretrizes que ele colocou, então, repetindo um pouco o assunto do final da aula passada, né? Para que as pessoas, porque o assunto é complexo, e as pessoas não ficarem sentindo assim que foi muito corrido e ter que ficar sem entender bem do que exatamente estava sendo colocado. Eu percebi que algumas pessoas ficaram com muitas dúvidas, não se colocaram. Então, é importante a gente ir devagar com a louça, né? Mas a gente sempre fala, nós não vamos entrar numa profundidade muito grande, porque não é esse o objetivo. Esse assunto de saúde e doenças, já falei para vocês, tem os vídeos, são 4 vídeos, precisa ver, que alguma coisa que está lá nós não vamos falar aqui, e alguma coisa que a gente falar aqui pode ser que não esteja lá. Isso também não é muito importante. Bom, hoje, nós não vamos ter os 10 minutos, mas nós já usamos aí uns 15, pelo menos, mas não tem problema, tudo certo. Deixa eu ver se tem um microfone aberto, que estava tendo uns ruídos aqui, mas não tem não, está tudo certo. Na semana passada, nós falamos de alguns pontos muito importantes, que eram a relação que existe entre as coisas que são do dia a dia, em que nós deveríamos fazer um esforço de disciplina para vencer, que são as coisas mais comuns. E depois nós colocamos as coisas mais complexas. A gente vai fazer uma relação interessante
acho que a maioria das mulheres que estão aqui já tiveram filho, né? E a gente vai fazer uma relação com o parto e criar um filho, né? Existe aí um processo maternal, mas existe um processo de dor, de dificuldade, de sofrimento, de luta, de acordar de madrugada, de não dormir, de mil coisas. Às vezes ataque ao próprio corpo devido à amamentação, à barriga, e cirurgia, todo esse processo que envolve um parto, ele traz muitas dificuldades, principalmente para a mulher, traz às vezes sofrimentos, e as dificuldades que não acabam, porque os filhos nascem, crescem e continuam, né? Eu tenho filho de 30, 32, 33, que a gente está envolvido até hoje, o neto, e começa a se envolver com o neto, e é assim que é a vida, e é assim que tem que ser. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da questão do parto que nós precisamos trabalhar em nós, né? Na verdade, as queridas e os queridos que estão aí precisam engravidar, né? Nós vamos entender o que significa isso, né? Muito bem, eu vou começar a partilhar com vocês o material que a gente vai trabalhar hoje. Então, a aula de hoje, 2/8, e a gente já falou isso lá no início, só repetindo, saúde e que a doença é a cura. A gente explicou bastante o que significa a doença e a cura para todo mundo, e que o espírito expurga para os corpos densos. Então, o que a gente fala a doença é uma cura, onde o espírito expurga para o corpo físico, para o perispírito, para as energias, uma doença kármica, né, ou, em geral, kármica, que o espírito não aceita, porque ele precisa que o corpo entenda, aprenda e cresça com as próprias dificuldades, com as doenças. Nós pegamos uma página do Chico e Emmanuel, Fonte Viva, que chama Servir e Marchar. Por que eu peguei essa página para trazer para vocês aqui rapidamente? Porque ela tem tudo a ver com essa questão do parto e tem tudo a ver com aquela planilha que nós mostramos da lavoura comum, né? Vocês lembram? Disciplina, cultivar a saúde, conhecer-se, atrever-se a mudar, desenvolver vontade, desenvolver discernimento. Isso nós falamos, isso é a lavoura comum. Isso é o que se dá para fazer com mais facilidade. Mas existe a outra lista, que nós também falamos na semana passada, que está do lado, que é aquisições de valores espirituais, que são coisas mais complexas. E aí, quando a Vanessa colocou lá, e a Vanessa vai pagar o pato por ter falado isso, a gente entendeu porque que ela falou, que a gente devia dormir e pedir a Deus e acordar santo, acordar um espírito iluminado. Entenda que isso realmente foi uma colocação, mas nós usamos isso também. E por que isso não é possível? E aí nós vamos entender por que isso não é possível. Tá? Mas vamos ler aqui do livro Fonte Viva, do Emmanuel, que ele diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo aos Hebreus. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significa o alimento vivo e imperecível da alma. Então, quando a gente lê essa frase, vamos pensar aqui que ele está dizendo assim, olha, se é difícil as coisas da vida comuns, como ganhar o pão de cada dia, o trabalho, acordar cedo, a preocupação, o se envolver, isso já é difícil. Então, quando você fala de aquisição de valores espirituais, não é só difícil, como é sacrificial. E aí a gente lembra disso aqui. Tá? O de cima são as coisas mais comuns, que não é fácil, precisa de muita disciplina. Mas se você quiser, né, que o seu espírito comande a sua vida, que você essencialmente comande a vida, você tem que, então, cultivar determinados valores, e aqui são alguns deles que nós discutimos semana passada, mas não só esse. Nós poderíamos dizer o seguinte, as virtudes, né? As virtudes. Muito bem, mas vamos voltar lá, vamos voltar no que ele está falando para nós. Aí ele diz assim, planta-se a semente da boa vontade. Então ele está falando para nós assim, olha, as pessoas, em algum momento da vida, elas despertam para querer aprender, para querer ser um pouco melhor, para querer ser... Entende que a vida é mais do que as coisas da lavoura comum, que existe algo, uma lista de coisas, né? Existem as virtudes, existe uma luta
para um mundo melhor. Todos querendo um mundo melhor, um mundo onde exista solidariedade, onde vai existir fraternidade e outras coisas mais. E aí ele fala, então, que as pessoas começam como? Plantando sementes. É o que nós estamos fazendo aqui, são sementes de boa vontade, onde a gente tira a nossa noite para sentar, para falar, para conversar sobre coisas importantes que virem dentro, que se transformem dentro de nós em sementes que nos traga durante a nossa vida um desejo, uma vontade forte de ser melhor. Mas ele diz assim, olha, planta-se semente de boa vontade, mas obstáculos 1000 lhe prejudicam a germinação e o crescimento. Então, existe um lado e existe o outro, né? E ele diz assim, como exemplo, é a aluvião de futilidades da vida interior. Então, é aquela quantidade de futilidades da vida que todos estão acostumados, todos estão envolvidos, todos se habituaram e que não larga muito fácil. E isso prejudica aquele outro lado que precisa de mais prioridade, que precisa de mais foco. A invasão de vermes simbolizados no aborrecimento de toda sorte. Coisas pequenas que te aborrecem, que te deixam triste, e que às vezes um aborrecimento pequeno de manhã te estraga um dia, te estraga uma semana, e aquela semente de boa vontade já fica ali, né, escondida. Sim. A lama da inveja e do despeito, né? A inveja pelas coisas boas que as pessoas fazem, né? E o despeito. Isso é muito comum. E não adianta a gente pensar, eu não tenho isso. Gente, isso aqui é do nosso nível, tá? Tudo que está falando aqui é a lista do nosso nível, mais ou menos. As trovoadas da incompreensão, não compreendermos o outro lado, não compreendermos as pessoas, não compreendermos as dificuldades, as fraquezas, a ignorância, não compreendermos as posições, tudo isso são coisas que vão se alimentando e prejudicando a semente de boa vontade. Veja, é só uma semente. A boa vontade é uma coisa muito poderosa, mas nós só estamos plantando uma semente. Os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença. Canícula é como se fosse o fogo, né? Algo de calor muito forte, né? O frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escauracho da ignorância, as nuvens de preocupações e a poeira do desencanto. Então, tudo isso acontece como uma força fazendo com que o ser humano desista, que ele não siga em frente. É como se você estivesse lutando muito com coisas muito fortes na sua vida. São hábitos, são instintos, são coisas que você veio cultivando, inconsciente ou conscientemente, durante todas as suas reencarnações. Em algum momento, você começa a perceber uma semente de boa vontade para começar um novo caminho. Se isso aconteceu na vida passada, ou na retrasada, ou sei lá, alhures, hoje você vai estar mais forte, mas aqui ele está falando, em geral, do mundo em que nós estamos vivendo, do nosso nível. Então ele diz, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. É muito importante compreender isso aqui. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. O que ele quer dizer com isso? Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. Nós vamos entender essa herança divina como o quê? Como a nossa essência. Como é que nós alcançamos a nossa essência? Como é que nós alcançamos a parte divina que existe dentro de nós, aquela essência, aquele eu interior, né? Nós não estamos falando do eu, do ego, não estamos falando daquele eu interior, a qual nós somos destinados, a herança divina, o progresso, a perfeição, né? Nós podemos ir muito mais além do que isso, e lá em cima, no alto nível, falar o amor, o poder do amor. Mas vamos pensar em um caminho como uma bem-aventurança de Jesus que vai nos conduzindo. Enquanto nós não alcançarmos isso, a descida é muito fácil. Ou seja, cair em qualquer uma coisa dessa lista é diário, é cotidiano. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recue diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontando por toda espécie de dificuldades, segue para frente,
oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Gente, por que nós relacionamos isso? Com isso nós já vamos entender, e com o parto, a gravidez. Porque existe uma coisa muito bonita, que é uma historinha de Sócrates, um diálogo que ele fez com um dos seus discípulos, Fenaretes. Eu não sei se a pronúncia é assim, mas é Fenaretes como escreve. O seu discípulo chega para ele e fala: Sócrates, eu não entendo que você fala para os jovens, fala para as pessoas, fala hoje, fala amanhã, fala todo dia, e tem um amor, tem uma paciência, e você fala, e o que acontece? Eles vão se tornar filósofos? Não parece, eles continuam, sabe, levando uma vida, parece que não estão levando a coisa muito a sério. Aí o Sócrates fala para Fenaretes assim: olha, a minha mãe, isso é realidade, né? A mãe de Sócrates era parteira. E ele diz: a minha mãe é uma parteira. E é uma das melhores parteiras da Grécia. Todas as pessoas convidam, chamam minha mãe para fazer o parto. E ela realmente faz um trabalho maravilhoso, é uma parteira de mão cheia. Mas só tem uma coisa que minha mãe não consegue fazer: é dar à luz para uma mulher que não está grávida. E aí, o que significa isso? Significa que nós não podemos, como Sócrates falou, tornar alguém filósofo se ele não está com isso dentro dele. Então, nós não conseguimos fazer isso que está aqui, né? A herança divina. Como é que nós vamos alcançar essa herança divina se nós realmente não estivermos dispostos a isso? Por quê? Porque é um parto, é uma gravidez. Toda essa lista que vocês estão vendo aqui, ó, é o aluvião de futilidades, é isso. Tudo isso que está aqui, você considera que são as agrulhas da vida, as dificuldades da vida, que se nós não conseguirmos trabalhar e vencê-las, significa que nós não estamos ainda preparados para alcançar a herança divina. Por quê? Porque começa tudo aqui, ó. A semente de boa vontade, semente de boa vontade, é só o que temos. Assim como a razão é uma semente, assim como a bondade é uma semente, a justiça é uma semente que foi implantada na nossa consciência, isso está em Kardec. Onde estão escritas as leis divinas? Na nossa consciência, ou seja, as sementes. Por que sementes? Porque cabe a nós desenvolver cada uma na nossa vida. Mas esses obstáculos 1000 prejudicam. Então, nós precisamos aprender a ficar grávidos. Em que sentido? A começarmos a pensar que o nosso crescimento espiritual não é dormir, viu, Vanessa? E acordar anjinho. Não vai adiantar, não é assim. É exatamente o que o Emmanuel fala para nós. As dificuldades são essas. E vão ter essas dificuldades. E se você não estiver disponível, disposto, a semente da boa vontade que vocês estão plantando, que nós estamos plantando aqui no nosso dia a dia, elas vão, né, desaparecendo no solo, que ele vai ficar muito árido. Então, eu queria trazer isto, relacionando com isso, por quê? Porque é isso que nós falamos. O que é a lavoura comum? É o dia a dia. Cultivar a saúde, buscar se conhecer, ter ousadia, ter vontade de mudar, desenvolver a vontade, buscar o senso crítico, discernimento, disciplina. Gente, isto é o mais fácil, porque isso está no primeiro degrau da evolução. Assim como a semente da boa vontade, assim como a razão ainda subdesenvolvida, tudo isso está no primeiro degrau da evolução. Mas para você subir o degrau, você tem que fazer o que está no primeiro degrau. Aí a gente fala assim: eu queria ser humilde, eu queria ser um Divaldo, eu queria ser uma pessoa boa, eu queria ser uma pessoa justa, e tal, e tal. Mas cadê o primeiro degrau? Cadê o primeiro degrau? É como as bem-aventuranças. Como é que começa as bem-aventuranças? Começa com bem-aventurados pobres de espíritos. Esse é o primeiro. Bem-aventurados pobres de espíritos, né? Porque deles é o reino do céu. O que é um pobre de espírito? É aquele que sabe que não sabe. Ele não tem riqueza espiritual, ele não sabe.
Mas ele sabe que não sabe e ele quer fazer alguma coisa. Ele já é bem-aventurado, por quê? Porque ele está no começo. Nós estamos num começo de jornada. Porque dar à luz é o segundo bloco de coisas. Isso é dar à luz. Aqui nós ainda estamos cultivando coisas relacionadas ao nosso cotidiano, ao nosso ego, né, que é importante. A nossa vida do dia a dia, prestar atenção nas coisas, se envolver, estar presente, isso é coisa do dia a dia. Mas dar à luz e garantir que nós estamos em direção à herança, né, como ele fala aqui, a herança divina, né? Enquanto não alcançarmos a herança divina, o que é a herança divina? É quando nós começamos a, depois de fazer muitas coisas na lavoura comum, nós começamos as aquisições dos valores espirituais. Isso é uma coisa muito importante na nossa vida. Bom, aí eu vou entrar no finalzinho da aula passada para a gente passar para frente. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente seguir em frente? Ok. Então, a gente falou de como nutrir e como harmonizar. Esse foi o nosso assunto que nós finalizamos a aula passada, e a gente colocou sobre os 3 tesouros e os 3 construtores. Então, os 3 tesouros são os mundos, né? Espiritual, a psique e fisicalidade. A gente pode falar são os 3 corpos? Não exatamente, porque o espiritual a gente não pode falar que é um corpo, mas tudo bem, vamos falar o corpo da matéria. Está envolvido tudo da matéria. A psique está envolvida a matéria, também a matéria. Mas a psique é ela que faz a ligação entre a fisicalidade e o espiritual, né? Ela que faz a ligação. Então, vamos pensar o seguinte, para a gente nutrir e harmonizar esses corpos, nós precisamos dos 3 construtores. Lembra da aula passada? Os 3 construtores. Como é que você alimenta o seu corpo físico, a sua psique? Como é que você faz isso e o seu espiritual? Todos eles têm a mesma regrinha. É nutrir, é movimento e harmonia. Ou seja, todos precisam de nutrição. Todos precisam de movimento, né? De se movimentar na vida, de progredir, de crescer, de fazer algo. E tem que haver uma harmonia entre a nutrição e movimento, e tem que ter uma harmonia de quê? Entre os corpos, entre os mundos. E na aula passada nós já falamos da fisicalidade, né? Rapidamente. Então, dentro da fisicalidade, o que está envolvido aqui? Está envolvido o nosso corpo físico, está envolvido as energias, né? Está envolvida muitas coisas, inclusive o próprio perispírito faz parte da matéria, né? Ele é material. Ele fica aqui um pouco na fisicalidade, porque aí nós estamos falando de uma dimensão diferente, mas vamos colocar ele aqui também. Então, nós temos a nutrição, movimentação e harmonia. A nutrição da fisicalidade é água, ar, alimentos em geral, sólidos, líquido, o que for, alimentos, sólidos, se você pega líquido, é considerado sólido, né? A substância. A energia e dados recebidos da psique, é uma nutrição. Então, seu corpo físico recebe, por exemplo, da sua mente, do seu cérebro, né? Recebe da sua mente impulsos de emoção que disparam, né, determinados mecanismos no seu cérebro, como a dopamina e outros mais. Isso gera o quê? Gera no seu corpo todo uma mudança. Então, isso faz parte de alimentos de nutrição do corpo físico. Além de que existe o karma, não pode esquecer isso, né? O karma também é uma nutrição no sentido, aqui pensa em nutrição como tudo que vem e afeta o seu corpo. Tudo que vem e afeta a sua energia. Tudo que vem e afeta seu perispírito. Tudo que vem e afeta o seu corpo etérico. Tudo que afeta, a gente chama de nutrição. Ok? E a movimentação? Ora, o nosso corpo tem uma movimentação instintiva que nós aprendemos nos milhões de anos aí, desde os bilhões de anos do vegetal, do animal, do Australopithecus, e vem Homo sapiens e tal, tudo isso que existe em nosso corpo, o movimento celular, o sangue, a oxigenação, a respiração, os movimentos peristálticos, o intestino, o estômago, e todos esses processos que funcionam como uma máquina perfeita, são instintos conquistados na evolução e controlados. Mas também existem os movimentos inconscientes e conscientes do nosso corpo. Os movimentos que eu faço, movimento a minha mão, movimento meu braço, né? Eu quero fazer algum movimento, eu quero me levantar, eu quero sentar, são movimentos conscientes. Agora, eu vou caminhar, é um movimento consciente na medida que eu decido que vou caminhar. Quando eu começo a caminhar, o meu movimento de um pé para lá, um pé para cá, eu não fico pensando.
E se vocês não perceberam, o movimento de caminhar é um movimento constante de desequilíbrio e equilíbrio, desequilíbrio e equilíbrio, né? Isso é muito interessante. Mas isso é inconsciente, né? Quando você está caminhando, você joga o corpo para um lado e o pé vai, joga o corpo para o outro e o pé vai. Você não percebe isso, que é um movimento de equilíbrio e desequilíbrio, direto. Por que não percebe? Porque você já acostumou durante, né, uma quantidade imensa de vidas com esse processo. Então, essas são movimentações do corpo interna, instintiva, inconsciente e consciente. Por exemplo, os seus olhos, você fecha e abre conscientemente, mas existem situações de risco que você fecha os olhos e nem percebeu, você fechou porque tinha um risco de algo agredir os seus olhos. E existe muito isso em nossa vida, de proteção, né? De proteção já adquirida. Então, a movimentação, ela existe porque existe a nutrição. Existe a nutrição. Mas e a harmonia? Porque, na verdade, o que nos interessa aqui? O nosso papel. O nosso papel é harmonizar. Porque quem que vai decidir o que eu vou comer, o que eu vou beber? Tira o karma de lado, apesar que eu que decido também, mas quem vai decidir isso? Sou eu. Que tipo de movimento que não foi instintivo que eu vou fazer? Quem vai decidir? Eu. Então, quem que é responsável pela harmonia? Eu. E a harmonia é o quê? É o quê, o quando, o quanto e como. E é disso que nós falamos na semana passada. E nós explicamos para todos como é que a gente consegue harmonia. O que que nós falamos? Como que a gente consegue harmonia no corpo físico? Quem lembra o que nós falamos aqui na semana passada de como a gente consegue harmonia no corpo físico? Vou abrir aqui e dar a oportunidade. Vocês já viram aqueles jogadores de futebol que estão começando, aí que o técnico fala assim, ó, você vai jogar hoje, mas tem um olheiro aí, faz bonito, hein? Então eu vou dizer para vocês, ó, faz bonito, tem um olheiro aí, entendeu? Então eu gostaria de saber de vocês, quem aprendeu a lição, como é que harmoniza o corpo físico com a nutrição e vamos deixar o karma de lado por enquanto, tá? Porque isso é um nível acima, vamos falar sem o karma. Como que se harmoniza o corpo físico com o movimento e com a nutrição? Quem lembra? Lembra da colocação? Se alimentando corretamente, né? Opa! Né? Entra na nutrição. Se alimentando corretamente. Aí você está falando o quê, quanto, como e quando. Tudo isto se encaixa no se alimentando corretamente. E aí você está falando de alimentação que pode ser qualquer tipo de alimentação, inclusive líquida, água, tudo isso. O que mais? Ok, então eu vou fazer a pergunta. Como é que você sabe que você está se alimentando corretamente? Quem pode dizer para mim? Eu contei uma historinha na semana passada que eu nem vou repetir aqui. Quando o seu corpo está com a saúde perfeita, né? Até você comentou na outra aula que nem tudo que é bom para uma pessoa é bom para outra, que você falou da senhora lá que indicou para outra comer a couve, né? E eu acho que realmente quando o corpo da gente está funcionando adequadamente, né? Excesso de água faz mal, excesso de comida faz mal, excesso de exercício faz mal, né? Comida errada? Sim. Mas, tá bom, vou continuar. Como é que você sabe que seu corpo está funcionando corretamente? Vocês viram a história que a Grace contou hoje? Da menina? Ok, então vamos lá. Como é que você sabe que seu corpo está corretamente funcionando? Você mantém o contato com o médico, né? O médico, nutricionista, o profissional da educação física, né? Pra você saber se está fazendo exercício corretamente. A gente tem um padrão, né? Você sabe que excesso de gordura prejudica, vira colesterol, que vai entupir vaso, que vai entupir veia, e assim a gente segue na sequência, né? Os alimentos que são bons, e mais ou menos a gente conhece. Agora, para saber o que é bom realmente para mim, eu preciso de um nutricionista, de um médico, saber, né? Fazer os exames periódicos e me alimentar corretamente de acordo com o que é bom para mim, né? Específico, né? Porque cada pessoa vai ter específico para si, né? Já viram aquela situação
que a pessoa faz o exame de sangue depois de muito tempo e olha e fala, meu Deus, eu tenho colesterol alto. Olha isso aqui, o que é isso que está acontecendo comigo? Já viu essa história? O que é essa história? Essa história é aquela pessoa que acha que está bem, que está saudável, que está tudo bem, por acaso, ou porque alguma coisa acontece, ou porque ela tem que fazer um exame, ela vai, faz exame de sangue e leva um susto. Por que leva um susto? Porque provavelmente está fazendo alguma coisa errada. Ou movimentação de nutrição, ou nutrição, ou movimentação. As duas coisas envolvem. Se você come corretamente, mas faz uma movimentação errada, você vai ter problema. As duas coisas vai ter problema. Por quê? Você está comendo bem, mas não é suficiente para o tipo de movimentação que você está fazendo. Para a movimentação que você está fazendo, você tem que comer uma comida diferente. Ah, mas aí, os meus exames dizem que essa comida diferente eu não posso comer. Opa, então a sua movimentação também está errada. Talvez essa movimentação não pode ser feita. Olha como é complexo. Movimentação e nutrição. E aí eu pergunto, quantas pessoas se preocupam com fazer uma visita periodicamente a um médico que peça exames diversos, onde vai mostrar que o seu corpo está reagindo bem ou mal a determinada nutrição? E que o médico vai dizer que você precisa ir a uma nutricionista para te passar uma dieta e que você precisa fazer determinados movimentos físicos. Ponto. Ele está falando de nutrição e de movimentação. Água. Beber água demais mata. Vocês já ouviram isso? Mata, se beber demais. Como é que a gente bebe água? Eu, por exemplo, gosto de água mais para gelada. É um costume. Eu já sei que está errado. Se eu falar para vocês como é o correto de beber água, vocês vão se assustar. Mas eu vou dizer, água morna. Água morna. E vocês já ouviram falar, olha, você deve beber bastante água, põe uma garrafa do lado, como eu faço aqui, vai bebendo. Está errado. Isso é um mau hábito. Tem maneiras de beber água, né? E tem volume de água. Gente, cuidar do corpo não é tão simples. E, às vezes, um médico não é tão bom quanto parece. Tem que saber o que ele está mandando você fazer. Você acredita? Ok, então vou pesquisar. Né? Mas o mínimo é nutrição. Que tipo de nutrição é boa para mim? Para mim, porque pode ser boa para você e ruim para mim. Eu contei a história da couve, né, Cíntia? E da ferritina, que eu falei para vocês. Mas tem 1000 outros exemplos. Tem gente que não vou comer carne, quero ser vegetariano e não como carne, depois se lasca. Eu vi um cara, um escritor de um livro, que ele falou que ficou sem comer carne, ficou vegetariano, né? Acho que uns 5 ou 6 anos, e ficou doente. Depois descobriu que ele precisava proteína da carne, não é proteína, da carne. Então, tem gente que tudo bem, tem gente que comer carne vai fazer mal. Ok, mas e aí? Eu posso fazer isso ou não posso? Eu vou fazer, falaram que é bom tomar essa injeção, falaram que é bom esse remédio aqui, vou fazer. Gente, a nossa responsabilidade é harmonizar, é só isso. A nutrição está disponível. Tudo bem, dependendo do poder aquisitivo, mas vamos esquecer isso. A nutrição está disponível no mundo, de várias maneiras diferentes. Né? A movimentação está disponível, mais ainda. Mas isso tudo está disponível. E a harmonia? Não, a harmonia é você que faz. E você é responsável. Então, nós estamos falando de saúde e doença. Não esquece de que é disso que nós estamos falando. Se você não se preocupa com o seu corpo, esses dias uma pessoa me perguntou no grupo de doutrina, não sei se foi no grupo de doutrina ou foi no particular, não lembro, sobre uma questão de suicídio. Fez a pergunta lá, eu expliquei, olha, tem algumas coisas que não dá para você dizer sim e não, baseado em situações muito específicas, que é muito complexo. Mas, na verdade, quando a gente não se preocupa com o nosso corpo e a gente deixa o corpo adoecer, nós estamos cometendo um suicídio. Não um suicídio de dar um tiro na cabeça, não é isso, mas é um suicídio também. Nós vamos pagar por não ter cuidado do nosso corpo. Vocês imaginam que coisa mais maravilhosa que é o nosso corpo? Gente, é uma coisa incrível, é uma coisa incrível. A gente caminhar é uma coisa incrível. A gente enxergar as coisas, olha, eu tenho que usar o óculos. A gente enxergar é maravilhoso. Quanta coisa acontece dentro do nosso corpo. Gente, eu adoro ver isso. Se vocês olharem uma célula em animação, o que acontece dentro de uma célula,
A fábrica que tem lá, você fala, não acredito que tem isso tudo. É uma coisa absurda, é uma coisa, sabe, espantosa. Agora imagina uma célula. Quantas células nós temos no corpo? Não dá nem para falar. Então, é preciso compreender o seguinte. Ó, vamos voltar aqui. Bom, antes de voltar. Então, já ficou claro aqui que nós temos que saber que para nutrir o nosso corpo corretamente e movimentar corretamente, a harmonia é minha responsabilidade, não é do meu médico, não é da nutricionista, é minha. Eu tenho que procurar os caminhos, que pode ser um bom médico, pode ser uma boa nutricionista, e os exames. E vai dizer, para você isso aqui é bom, para você isso aqui é ruim. Não coma isso aqui porque você vai ficar mal. E eu mandava ver na couve. Tem ferro, é bom para o organismo. E eu tinha uma ferritina que, se eu falar o número aqui, vocês saem correndo. Altíssimo. Então, não posso. Então, eu evito comer feijão. Às vezes como, mas evito comer. Aqui em casa, muito raro como feijão. A minha esposa gosta de fazer detox com couve, eu não tomo. Né? Então, isso é muito específico. Se você não entender que o seu corpo ele é específico para você, com o seu... Agora vamos entrar? Com o seu karma... Agora entra o karma. E aí complica, né? Porque você fala assim, não, mas eu me alimento bem, faço tudo certinho, faço exercício, e às vezes quando estou doente, estou sentindo dor, e o seu karma? Como é que você sabe? Você não sabe. Né? Você não sabe, mas ele está lá. Na equação, o karma é uma incógnita. Ele entra ali. Está ali. Né? Está ali te perturbando a sua vida. Te mostrando, não vai por aqui. Ah, você quer comer doce? Adora doce, né? Então coma doce. Ah, doce não me faz mal, não. E você come, aí pronto. Tem uma diabetes. E aí sofre. Então, assim, nós não estamos falando aqui das doenças específicas, porque não é o nosso objetivo. Mas nós estamos falando conceitualmente a responsabilidade que nós temos sobre a parte física, o que envolve a parte física e como nós podemos melhorar isso. A gente pode falar especificamente de respiração, como é que a gente respira, como é que a gente bebe água, como é que a gente se alimenta. Não vamos entrar no mérito disso aqui, não é o objetivo, nós estamos falando conceitualmente. Mas se você pesquisa sobre como beber água corretamente, cuidado. Né? Toda vez que eu pesquiso um assunto, as primeiras coisas que eu encontro é só fake news, é só trash. E às vezes, uns canais, aí você tem que saber onde você busca, mas vai buscar que você vai achar as maneiras corretas de fazer as coisas. Isso é nossa responsabilidade. Harmonizar na nossa fisicalidade o que nutre e o que movimenta. Alguma questão antes de eu passar para a parte da psique? Bom, amanhã é terça-feira, vocês podem ligar para os médicos de vocês, já marcar uma consulta, marcar exames. Bom, eu tenho... Uma colocação. Claro, a Grace vai fazer uma colocação aqui. Gente, eu estou achando interessante que eu estou ouvindo ela falar aí sobre a questão das nossas células, né? E eu trabalho, na minha profissão, eu trabalho com uma patologia que tem uma célula que produz a melanina, que é o melanossoma, e quando a gente vê essa célula, célula no microscópio, ela tem o formato assim, de uma mãozinha, no núcleo dela, que forma a melanina. E essa melanina, quando ela sofre uma incidência maior de raios negativos, UV, ou luz, ou excessivo calor, esse melanossoma, o cérebro aciona o melanossoma e estimula essa célula a produzir melanina para proteger a nossa pele. E ela começa a tremer, a gente brinca, fala que o melanossoma é muito sensível, é nervoso, né? E, enfim, quando o melanossoma, ele tem o papel de nos proteger a nossa pele, para que não tenhamos um problema mais grave. Só falando muito superficialmente. Mas quando ele aprende a fazer isso, quando ele recebe esse comando, ele não desaprende. Ele mesmo que fisicamente nos promova uma situação que nós não gostamos, mas ele entende que ele está protegendo a gente, então ele não desaprende. Então é uma outra questão. Só estou falando isso, que nós deveríamos agir dessa forma. Você vê que o nosso corpo, ele age, as nossas células, a nosso favor. Nós aprendemos, nós
ingerimos coisas boas, tudo, mas a gente desaprende. A gente hoje, todas as aulas, né? Acho que eu não sei quem semana passada falou, na segunda-feira a gente se enche de ânimo para a semana. Que bom esse momento que a gente se prepara para uma semana. Mas muitas vezes, amanhã de manhã, quando dá a hora do almoço, a gente já esqueceu. Então, por que a gente não conceitua isso com muita determinação? Essa vontade firme, realmente. Eu vi no grupo uma coisa falando sobre vontade, e eu estou falando isso para mim mesma, como tem coisas na minha vida que eu gostaria de desaprender ou de aprender direito e não deixar de esquecer isso. Ser uma coisa assim temporária, uma empolgação, né? Então, são essas coisas que nós devemos aprender com o nosso corpo físico, pôr o nosso cérebro para trabalhar a nosso favor, para que ele dê comandos para as nossas células, comandos certeiros, que quando nós conseguirmos essa harmonia do nosso corpo físico, fisiológico, o nosso cérebro comandando tudo isso, nós vamos poder chegar nessa harmonia aí que o Ruela está falando, do nosso corpo físico, e daí nós vamos partir para a psique, né? E vamos por aí, né? O espiritual, né? Então, tudo, como eu falo, depende de nós, sim, depende muito da nossa vontade. Nós precisamos ter uma vontade mais firme, ser obsessivos, né? Obsessivos não obstinados, né? Obstinados no bem de se escorreguei amanhã, mas eu vou. É igual quando você quer fazer exercício, né? Quer realmente alcançar um objetivo, você tem que ser persistente, não adianta fazer um dia, depois lá, 3 dias, 5 dias depois, uma vez ao mês, né? Tem que ser ali todo dia, com disciplina, né? E como ela está insistindo aí, depende muito. Não adianta, né? Sinceramente, com todo respeito à fala dele, eu posso ter o melhor médico, o melhor nutricionista, o melhor personal trainer, o melhor isso, o melhor aquilo, ter dinheiro, porque eu falo, às vezes a gente quer tomar uma alimentação maravilhosa, não tem condições financeiras, né? Infelizmente, é essa a nossa grande realidade do nosso povo, né? Então, mas tem coisas que dependem, assim, só da gente. A gente traçar como eu quero isso e persistir, perseguir isso firmemente. Escorregou, levanta, sacode a poeira e continua firme. Aí nós vamos conseguir ter esse equilíbrio no nosso corpo físico. Né? O físico é o mais fácil, né? Antes da gente passar para outra etapa, eu só queria fazer um fechamento rápido aqui para a gente entender. Quantas vezes na vida, isso com todo mundo, a gente escuta coisas importantes, coisas muito importantes e coisas super importantes, e a gente escuta. E o que a gente faz? Então, o fazer depende de vontade, depende de ver valor. Muitas das vezes, quando a gente é jovem, a gente dá pouco valor nessas coisas. Depois de uma idade, a gente percebe que o que nós não fizemos quando era jovem, aí nós estamos falando ainda do corpo, tá? Ele começa a deteriorar. Depois dos 50, gente, ladeira abaixo. A coisa não tem jeito. Não adianta a gente ficar na ilusão. É assim que é. E aí, se eu maltratei meu corpo, ele vai reagir. Depois dizendo, agora eu não aguento mais. É o cavalinho, coitadinho, que puxa a carroça e apanha muito. Chega uma hora que ele fala, agora eu não vou. Agora eu caio aqui e ninguém me leva. Então, nós temos que entender o seguinte. O nosso corpo é um empréstimo sagrado, maravilhoso, que recebemos numa fila enorme, onde nós falamos, vamos reencarnar. Então, tem uma fila, e nessa fila que nós entramos, em algum momento, falou, tá ali, você vai ali, aquele corpo ali, tá vendo? Aquela família, tá ali bonitinho, cuida dele direitinho. E aí a gente vem. E aí a gente começa a viver, e a vida, mas tá muito difícil, tá um corre-corre, e não é fácil, tem a questão financeira, e a alimentação,
Ah, não tem tempo, não estou dormindo direito. E vai assim. Isso é comum. E é comum que as pessoas fiquem doentes. E é comum que, de repente, dá um quiripaco. É comum que dá um problema. E é comum que a pessoa fica com insônia. É comum que a pessoa fique estressada. E é comum, e é comum, e é comum, e é comum. E aí a gente tem uma vida sem harmonia na fisicalidade. Então, esse é o ponto da fisicalidade que nós queríamos falar. E eu não falei nada que todo mundo não saiba. Não é interessante isso? Nada que todo mundo não saiba. Né? Agora, não esqueçam, de tudo que nós falamos, tem na equação tem uma coisa chamada o karma, que é ação e reação que vem. E esse karma, quando ele vem com um intuito. Ele vem com o intuito de pegar toda essa equação de harmonização e falar assim, olha, vou te ajudar na harmonização. Ah, é como? Bom, é que você está pensando que a sua harmonização é só física? Não, tem o psique, tem a parte espiritual. Então, eu preciso atuar aqui no corpo físico para te dar um alerta. Fique esperto. É isso que o karma faz. Ele diz, fique esperto, olha isso aqui. Olha esse problema, olha essa dor, olha essa dificuldade. Fique esperto porque tem mais coisa do que a parte física. E é isso que nós vamos falar um pouquinho agora, que vem pela frente, tá? Alguma coisa aí antes da gente seguir? Não? Então vamos um pouquinho mais. Ok. Então, a fisicalidade se foi. Agora vamos falar psique. Esses nomes, às vezes, eles confundem um pouco, mas pensa em todo o aspecto mental, tá? Todo o aspecto mental, mas considere que o aspecto mental, você abrange também a questão emocional, tá? Então, todo o aspecto de pensamento, de emoção, de desejo, de vontade, tudo isso, ok? Então, existe também uma nutrição, uma movimentação e uma harmonia. Vamos pensar na nutrição. Como é que a nossa mente, e quando eu falar de mente aqui, vamos pensar em tudo, tá? Vamos pensar em mente, vamos pensar nas emoções, em tudo. Tudo que acontece na nossa mente. Então, qual é a nutrição? Ora, a nutrição são os dados recebidos pela mente através dos sentidos. Essa é a primeira porta de entrada. Os nossos sentidos levam nutrição para a nossa mente. E aí a gente escuta assim, mas eu preciso filtrar as coisas que entram na minha mente. Entra muita coisa que eu não quero, que eu não gosto, ou que eu não queria que entrasse. Mas eu faço a comparação muito simples para a gente entender como é que funciona a nossa mente. Você pode controlar a sua mente? Não. Você pode controlar seus pensamentos? Não. Você pode controlar suas emoções? Não. Seus desejos? Não. Não. Então, o que acontece? Vamos entender. Vamos entender. Porque a tua mente é como se fosse algo maravilhoso que foi lhe dado para que ela faça a captação das coisas do mundo, e aí nós estamos falando, por enquanto, do mundo físico, das coisas do mundo, de forma consciente e inconsciente. Isso que é interessante. Porque se fosse só consciente, a gente poderia dizer assim, não, eu faço mais ou menos um controle daquilo que entra na minha mente, que eu penso e tal, mas não é. A maior parte das coisas que vai para dentro da nossa mente é inconsciente. Então, pensa o seguinte, você sai para fazer uma caminhada e você vai caminhar num bosque. E no bosque tem muita coisa bonita. Tem árvores, tem flores, tem jardim, tem pássaros, tem água, tem mil coisas. E você vai. E dá uma volta. E alguém diz para você assim, você foi, me diz o que você viu. Aí você fala, eu vi isso, isso, isso. Tá bom. Fulano, vai lá. Sem o outro saber. Ele volta e fala que viu isso, isso, e mais aquilo. E assim sucessivamente. E a mesma pessoa, se for de novo, vai ver outras coisas. O que significa isso? Significa que a nossa percepção depende de algo chamado atenção. Atenção. E atenção é estar consciente e olhando as coisas. Se eu vou para um bosque e só me interessa aquilo que está relacionado aos lagos que estão no bosque, eu vou dar muita atenção e não vou perceber as outras coisas. Mas e meu consciente? Percebe tudo. Vai entrando. Vai entrando. Eu estou falando de coisas simples, coisas dos sentidos, né? Da visão, da audição, coisas simples. Depois nós vamos falar das partes das emoções, né? Então, imagina que a mente é como se fosse a vida de um fotógrafo, e eu falo que ele é um fotógrafo maluco.
que o fotógrafo maluco faz? Ele tem uma câmera de uma potência imensa que ele sai fotografando pelo mundo, sai fotografando. Aí vai fotografando sem parar, sem parar. Tudo que vem, ele fotografa. Assim é a nossa mente. Só que esse fotógrafo, um dia, ele descobre que tem alguma coisa errada. Ele precisa olhar para aquele monte de foto, é uma quantidade imensa. E tem coisas ali que não faz sentido, que ele não gosta, que ele não quer. Mas como é que ele descobre isso? Ele tem que ir para dentro do estúdio. E lá no estúdio, o que ele faz? Ele faz uma seleção. Olha, essa foto eu quero guardar, essa aqui é lixo, essa aqui eu quero guardar, essa aqui é lixo. Não é? Essa é a nossa mente. Essa é a nossa mente. Ela recebe tudo, consciente e inconsciente, e entra. E entra. Assim como os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, a maioria deles não são nossos. Não foram criados pela nossa essência. Foram criados pelo ego, foram criados por outras pessoas, foram criados pelos fake news, foram criados pelas opiniões, foram criados pelos meios de comunicação que nos manipulam, foram criados por 1000 situações que vão entrando dentro de nós e criando emoções, criando pensamento, emoções. Né? E assim vai, os desejos, tudo isso é a nutrição. De quê? Da nossa psique, da nossa mente. E aí a gente pergunta, e aí? Como é que está isso aí? Como é que está sendo nutrida a nossa mente? De que informações? Que tipo de emoções eu tenho quando eu vejo, quando eu percebo, quando eu escuto, quando eu toco, né? Quando eu cheiro? Porque tudo está envolvido. Né? Os 5 sentidos. Então, pensa, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Todos eles permitem ao meu corpo perceber a vida em vários níveis. E no nível emocional, o nível de construção de pensamento, né? O nível de construção das imagens, tudo isso vai entrando. E aí a gente tem coisas que são já ditas pela ciência, que quando a gente sai para perceber o mundo, a gente só percebe uma parte. E a outra parte, não é que a outra parte não exista, que não seja perceptível, é porque a nossa capacidade de percepção é restrita. Mas tudo entra para a nossa mente e vai lá, vai ficando guardado ali, vai nutrindo. E aí a gente fala assim, mas como é que eu vou harmonizar isso? Vamos entender. E a movimentação, né? Então a nutrição é isso. Não esqueça que na psique existe karma. Ok? Karma. Na mente, nos pensamentos, nas emoções, que tipo de coisas você deseja, que tipo de emoções te faz vibrar, que tipo de prazer que te faz, né, seguir numa direção. Então, tudo isso está envolvido aqui, e tem o karma envolvido também. E a movimentação? São as entradas e saídas conscientes e inconscientes. E na movimentação, ela envia dados para o corpo. Né? A mente envia dados para o corpo. E a mente, dependendo da emoção, dependendo dos pensamentos, dependendo de como você percebe as coisas e você sente, pode causar doenças físicas, não só na mente, doenças físicas, porque ela manda dados para o corpo. Não é assim? Já viram aquela situação que você acorda azedo, né, e começa a sentir dor de cabeça, ou começa a sentir dor no estômago, o seu intestino não funciona direito, o seu corpo dói, todo mundo sabe disso. Isso é o básico. Né? Ou seja, as minhas emoções, como eu estou me sentindo, o que eu estou pensando, como que eu estou reagindo à vida, causa, né, uma movimentação no meu corpo físico imediata. Imediata. Então, essa é a movimentação de entrada e saída de dados. Então, a minha psique tem entrada e saída de dados, consciente e inconsciente, e do karma. Aquilo que vem na minha mente, daquilo que eu preciso puxar para essa vida como aprendizado. E como é que eu faço a harmonia? Aí que começa o parto. Não tem um parto? Olha, gente, enquanto a gente estava no corpo físico, é a parte fácil, como a Grace falou, e é verdade. Aqui é que vem o nosso crescimento espiritual. Não estou dizendo que lá não tem, ficou claro que tem. Mas aqui é onde está o parto, onde nós devemos começar a trabalhar com a nossa gravidez, com o nosso processo de burilamento. A harmonia começa com o despertamento da consciência, porque a nossa consciência está dormindo. Por isso fala despertar, ela está dormindo. Despertar a consciência significa o quê? E a palavra consciência, ela tem muita
Muitas explicações, e tem várias que funcionam muito bem. Vamos pensar aqui na consciência como duas coisas. A primeira, como Kardec fala, a consciência como se fosse um depósito onde estão guardadas sementes divinas. Tá? Pensa na consciência como um banco de dados de semente divina que nós vamos despertar em algum momento. Mas pensa na consciência também como aquela luz que ilumina a nossa consciência no sentido de estar consciente, estar focado, estar presente, focado, de foco. Então, esse despertamento, começar a perceber a vida no presente focados. Nós falamos disso na semana passada também. E aí vem uma coisa chamada buscar a identidade. Daí é muito interessante entender. Quando a gente fala de nutrição, minha mente é um fotógrafo maluco, o pensamento também, as emoções, tudo entra. Tudo... Por quê? Porque tudo que passa pela tua mente é registrado e é captado. A maioria das coisas não é captado, fica lá, esperando o momento certo. É como se fossem sementinhas entrando, esperando o momento. Será que isso aqui vai fluir? Entrou aqui, uma violência. O cara parece que tem um desejo de violência. Tá? Fica lá, mas não falou nada, deixa quieto. Uma hora ele vai explodir isso aqui. Se ele tiver, ponto, pega. Por causa de uma coisa chamada identidade. Todos nós temos uma identidade, nosso RG, mas temos uma identidade que é uma identidade do nosso ser, de todas as encarnações que nós vivemos. E essa identidade é a nossa identificação, com o que nós nos identificamos. Um exemplo. Uma pessoa que é alcoólatra algumas encarnações seguidas, ele tem uma identificação com o álcool muito forte, que vai aparecer nessa vida e talvez na outra. Está ali, está registrado, está muito grudado nele. Uma identificação com a violência pode ser feita numa vida ou em várias. E aí nós temos que pensar, nós somos sobreviventes quase humanos, os nossos desejos, as nossas coisas que nós gostamos, que nos movimentam, em geral, ainda são coisas mais para inferioridade do que mais para os vícios do que para as virtudes. Então, a nossa identidade é uma identidade frágil no sentido espiritual, em geral. O que nós temos são sementes de boa vontade. Lembra da mensagem do Emmanuel. Sementes de boa vontade não é suficiente. Lembra da mensagem do Emmanuel. Porque o aluvião que ele fala de futilidades, o rio de coisas difíceis, a gravidez, as dificuldades para dar à luz a algo maior na vida é muito forte. E a nossa identidade, ela coaduna com aquela lista de coisas. E a gente ainda tem que sobrepujar o ego ao espiritual. Então, a harmonia da psique como diz o outro, é o bicho, é o que é. Né? A harmonia da psique, da mente, é a coisa mais importante que nós temos para fazer nessa vida. Então não precisa se preocupar com o corpo físico. Ok, quando você desencanar, você suicidou. Pronto, você está no mato, se encaixou. Tem que se preocupar com o corpo físico. Mas agora eu estou focando aqui, para a gente entender a importância disso daqui. Eu vou dar uma parada aqui, tá? E a gente vai até voltar nesse assunto um pouquinho na semana que vem. Vou dar uma parada porque nós estamos com tempo ainda de comentar alguma coisa, tá? Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais da psique e vamos entrar na questão espiritual e nos arquétipos divinos de Platão, tá? Nós vamos falar um pouco disso. Gente, e aí? E aí? Tá difícil? Tá fácil? Tá tranquilo? Alguém levantou a mão aqui, quem foi? O Gabriel e o Francisco. Não tem Oswaldo aqui, não. Quem abriu a mão? Peraí. Francisco, vamos lá, depois o Gabriel. Abre o seu microfone. Está fechado o seu microfone, Francisco. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Desculpa ter entrado atrasado e também desculpa não estar podendo acompanhar muitas aulas, mas agradeço aí a oportunidade de poder estar participando aí. Então, eu acompanhei um pouquinho a tua fala aí, Ruela. A quantidade de coisas que nós temos que observar para cuidar desse corpo, né? É uma coisa impressionante a quantidade de processos químicos e físicos que acontecem conosco todos os dias, né? Se a gente parar para pensar no simples funcionamento do olho,
for passar pela célula, for passar por todos os nossos organismos, e lembrar que temos ainda um outro corpo que faz outros corpos, né, segundo alguns pensamentos aí apontam, né, que vão funcionar já com nossos chakras, se relacionar com tudo isso aí. Mas é muito importante também pensar o seguinte, que enquanto nós que temos a possibilidade de pensar sobre esse assunto, existem também aquelas outras pessoas que não têm essa possibilidade, mas vivem. Né, como diz lá na minha terra, lá, aquela pessoa que está andando lá, a cura da doença dele é nadar no rio sujo, comer a comida que ele consegue encontrar, né, e está vivendo. Por que isso acontece? Porque com outras tantas pessoas ela tem um cuidado muito maior, tem que cuidar muito mais do corpo, porque aparentemente, poxa, aquele cara não se cuida e eu que me cuido tanto, acaba acontecendo situações adversas. Simplesmente pelo fato que nós temos uma missão a cumprir, né? Então, essas proteções aí, elas vão vindo muito mais e elas vão acompanhando a gente. O importante de tudo é imaginar que Deus, Ele não nos daria, Ele não nos deixaria sem nos apoiar. Como Ele coloca, como é apresentado isso aí, né? Se até para as aves do céu Ele dá de comer e de beber todos os dias, que nenhum rei se vestiu como lírio do campo, então por que nós ficaríamos sem? Então essas observações ali, elas foram colocadas na nossa Bíblia, né? Tem essa forma de observar o mundo, mas é importante a gente imaginar por que então a gente tem que se cuidar e tem outras pessoas que são amparadas, alguns conseguem, outros não conseguem. Por quê? Pela missão que nós temos que prosseguir, por aquilo que nós temos que fazer. As ferramentas, elas serão colocadas no nosso dispor conforme nosso caminhar, conforme as nossas intenções de trabalho, né? E interessante que nós seremos apoiados, interessante que nós temos que ter nossa cabeça em sintonia com o Pai, cabeça em sintonia todos os dias ali, ó, fazendo nossa prece, em sintonia o máximo que a gente puder, estar em sintonia com Jesus, em sintonia com Deus, para que a gente possa observar a nossa caminhada, observar aquilo que vai se aparecendo de apoio para a gente, dos apoios que vão sendo colocados à nossa frente, das pessoas que a gente pode trabalhar ajudando e das formas em que tudo vai se relacionando de tal forma que a gente consiga se aproveitar. Quando a gente se foca em nós mesmos, com medo de viver, a gente deixa de observar esses apoios que estão no nosso entorno, porque a vontade de cumprir a nossa missão, crente no apoio de Deus e de Jesus no nosso trabalho, no apoio dos irmãos espirituais que vão nos amparar, isso aí é uma constante. É só observar quantos médicos, quantas enfermeiras tiveram contato com essa Covid e aí permaneceram aí. Eram para estar todo mundo aí já desencarnado, mas não, eles permaneceram. Imaginem quanto apoio da espiritualidade esse pessoal teve. Né? Então, tem que se entender que esse processo de cuidado com o corpo, com toda certeza, é necessário. Inclusive, tem uma apresentação do Divaldo, que ele toca, acho que foi no próprio grupo da doutrina que foi apresentado isso aí, ele colocando a respeito de quantas pílulas ali, o Chico já tomava já nos seus 90 anos, e os cuidados também que o próprio Divaldo, ele estava com problema cardíaco, ele teve que ter também, né? Até a Joana de Ângeles fala que era para ele se levantar da cama, ele falava que ele não podia, tem uma apresentação dele disso aí. Então, é importante saber que se realmente nós temos cuidado com o corpo, mas muito mais do que isso, nós temos que trabalhar avante, nós temos que não ter medo, nós temos que entender que a espiritualidade vai nos apoiar e vai nos impulsionar para aquilo que é a missão que nós nos propusemos nessa terra, elas colocam à frente da gente. É isso que eu gostaria de apresentar. Obrigado. Obrigado, Francisco. O Gabriel acho que levantou a mão. Olá, boa noite a todos.
Não, só fazer uma colocação aí, em relação a esse assunto que você acabou de comentar, né, sobre o alcoolismo, né, que eu acho que é um exemplo, assim, bem assim, frequente, né, em muitas famílias e muitas, né, pessoas, e é o caso da história do André Luiz, né, que foi um suicida consciente, ele foi um alcoólatra, né, de repente até em outras vidas, né, e já estava arrastando isso daí. Então, é só esse exemplo que eu lembrei na hora que você estava contando a história aí, né, explicando a matéria, lembrei da história do André Luiz. E é bem isso, né? Ele foi também uma pessoa que depois, não, desencarnado, ele veio a entender isso, né? Esse mal que o álcool fez na vida dele, né? E o nosso corpo é o nosso templo, né? Então, eu acho que temos que cuidar bem dele mesmo, né? Não é só não é só cuidar da alma, não, tem que cuidar do corpo mesmo, porque é o nosso maior, assim, vamos dizer, bem, né, que a gente recebeu, assim, para estar aqui nesses planos, nesse plano aqui terrestre, né? É uma das nossas principais, assim, é, enfim, nosso corpo é o nosso templo, né? É isso aí. Só para dar essa reflexão aí. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Alguém mais? Gabriel, quando você falou aí essa fala, nosso corpo é nosso templo, se nós tivermos realmente essa consciência, esse respeito pelo nosso corpo e considerar realmente como um templo, olha o cuidado que nós vamos ter, né, com o nosso corpo, né? E começando os nossos pensamentos, começando a selecionar aquilo que a gente vê, que escuta, né? Então, isso tudo faz parte de tomar consciência e ter esse carinho, esse respeito por nós mesmos, né? E é tudo, né? Em relação a doenças aí que o Francisco Maciel colocou, a gente vê o Francisco de Assis, a história dele conta que ele tinha uma dor de cabeça desesperadora todos os dias. Aí depois, no livro, né, da vida dele, que é contado espiritualmente, fala que é porque o corpo físico dele, a espiritualidade dele, ele era tão elevado que não suportava o corpo físico, né? Então atormentava, e ele ali firme, trabalhando, né? Salvo os casos desses missionários, como citou o Chico, tinha doenças, tinha que tomar remédio, a gente não pode desprezar as orientações médicas, né? Os cuidados, né? Ficar só contando que bênçãos recaiam sobre nós e que nos harmonize. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Procurar selecionar, nos observar, procurar realmente trabalhar nossa materialidade, nosso corpo físico, né? Para também poder alcançar essa harmonia que você, estando com o seu físico equilibrado, você consegue também, com mais facilidade, trabalhar o seu lado espiritual, né? A gente tem uma sequência, não sei se vocês perceberam, que a gente fala da fisicalidade, depois da psique, e vamos falar depois do espiritual. Por quê? Porque a gente não está se preocupando com o nosso corpo. A psique e espiritual, muito menos. Pensa que eu falei, o corpo físico é a lavoura comum. É aquele que dói, é aquele que aparece, é aquele que se mostra. Se a gente não está entendendo como harmonizá-lo, como é que nós vamos harmonizar a psique e como é que nós vamos harmonizar a parte espiritual? Não vamos. Tem um patamar para subir, tem uma escadinha. É claro que a gente fala das coisas espirituais, fala das coisas da mente, fala da coisa do corpo, mas tem uma sequência para seguir. É por isso que aquele quadrinho que a gente mostra lá, as coisas mais fáceis e as coisas mais difíceis. Vou fazer as mais difíceis primeiro. Não dá, né? Você já tem disciplina? Você já tem senso crítico? Você já desenvolveu discernimento? Não. Como é que você quer ser inteligente? Esquece, não existe isso. Né? Você já é solidário? Não. Então como é que você quer ser fraterno? Não dá. Você não ama, não ajuda o próximo, não ama você? Como é que você quer entender o que é o amor divino? Você entende que tem um processo
para os espíritos do nosso nível, tem um processo para os espíritos mais evoluídos, tem para outros e para outros. E nós falamos aqui do Emmanuel e de Paulo, né? Olha só, quem conhece a história de Paulo, né? Mãos cansadas e joelho desconjuntado. Essa era a vida do Paulo, de sofrimento, de dificuldade. Não tem jeito. Ah, nós vamos sofrer igual o Paulo. Não, não é isso que eu estou falando. Mas é um parto. Nós temos que entender essa gravidez que vai dar luz àquilo que tem dentro de nós. Um dia, nessa encarnação, na outra, não sei quando. Mas em algum momento começa a história. A história tem que começar. E como é que começa a história? Com as sementes de boa vontade, de vocês estarem aqui com uma vontade extremamente boa de ficar ouvindo eu falar. E eu estou aqui tentando passar aquilo que a gente estuda no Espiritismo, estuda na filosofia, para que a gente consiga sugar disso tudo algo que faça com que a gente reflita na vida e que a gente busque o nosso crescimento espiritual e que essa semente seja forte o suficiente na nossa vida para vencer essa gravidez e esse dar à luz. Isso que é o ponto. Então, hoje, só um minuto, hoje, nós falamos da fisicalidade mais um pouco, não vamos falar mais, começamos a falar da psique, vamos falar um pouquinho na aula que vem. Na aula que vem a gente termina a psique e fala da espiritualidade, depois a gente fala desses 3 mundos que significam, e aí nós vamos entrar, talvez na aula que vem ou na outra, naquilo que a gente chama a dança da vida e a cura. Tem cura? Gente, tudo isso que nós falamos aqui tem cura? Tem cura. Né? Como é que é essa cura e o que significa essa dança da vida? O nosso diálogo com a vida e a vida responde? Responde. Como é que funciona? É disso que nós vamos falar na aula que vem ou na última. Com certeza, se não for na aula que vem, vai ser a última que nós vamos falar. Alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram ainda falar antes da gente fechar aqui? O Francisco postou na mensagem, num daqueles momentos de espírita, das últimas mensagens que ele postou, não sei se vocês ouviram, que fala sobre o solitário e o solidário. E cita a pessoa que está fazendo lá a explanação lá do momento espírita, ele cita uma palestra do Divaldo que fala exatamente sobre essa questão, de o quão é importante nós sermos solidários, de alguma forma, alguma coisa, né, que a gente possa fazer que não seja visando só a nós mesmos, né? Que quando nós fazemos esse movimento de solidariedade em relação ao nosso próximo, né? Que seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, o quanto isso é já um caminho, já um passo dado à nossa saúde emocional, física, psíquica, espiritual. Então, gente, vale a pena ouvir a mensaginha, que é muito legal. Eu até compartilhei com as pessoas que nós estávamos falando sobre a questão de depressão, de pessoas que às vezes ficam para baixo, esses momentos todos difíceis que nós estamos vivendo, né? E como se a gente se atentar a pequenos detalhes, se nós fizermos esse movimento a nosso favor, né? O quanto que isso já é um estímulo para nós, um movimento de nossa cura, do nosso bem-estar. Vale a pena ouvir. Se eu não me engano, foi o de ontem, ontem foi domingo, acho que foi o de sábado. Muito interessante o que ele fala sobre os solidários e solitários. Vamos ser mais solidários. Né? Ok, chegamos no fim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que nós soltamos a tabela dos 10 minutos, rapidinho, só para ver aqui. Então, nós temos o Fred no dia 9 de agosto, a Angélica, 16 de agosto, e o Francisco Maciel, 23 de agosto. Os temas estão na tabela, eu vou reenviar ela amanhã, mas como eu falo lá embaixo, quem quiser mudar o tema não tem problema nenhum.
tá? Então, depois eu vou reenviar, ok? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Tem alguém que gostaria de fazer a prece para a gente? Eu posso fazer, Ruel? Por favor. Obrigada. Convido todos os amigos, então, a se unirem a mim, em pensamento. E gostaria de agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a toda a espiritualidade amiga que nos ampara nesses momentos tão agradáveis de estudo, agradecer por essa oportunidade rica de compartilhar ideias entre amigos, agradecer pela semana que todos nós tivemos, pela saúde que podemos desfrutar, pelo alimento que tivemos à mesa, e agradecer por mais uma oportunidade, de mais uma semana que se inicia, cheia de atividades, cheia de novas expectativas, e pedimos, amado Mestre Jesus, que sejamos capazes de espalhar por toda parte o otimismo, a fé, o bom ânimo, a fé nos desígnios do alto, para que sejamos capazes de harmonizar os ambientes por onde nós estivermos, de tranquilizar aqueles irmãos que estão mais aflitos, que ainda não encontraram um caminho dentro da espiritualidade que trouxesse, que traga consolo, que traga tranquilidade a cada um desses irmãos, que sejamos capazes de sermos bons mensageiros da sua verdade, que sejamos capazes de espalhar o amor e contribuir com a nossa pequena parcela diariamente. Assim sendo, amado Mestre, pedimos que abençoe a cada um de nós, a cada um dos nossos entes queridos, das nossas famílias, e pedimos por todas aquelas famílias que nesse momento estão enlutadas, que estão se sentindo desconsolados, que ainda sofrem pela partida momentânea de um irmão querido, que cada um desses corações receba o conforto e o alívio necessário para continuar na jornada firmes e com fé no dia de amanhã que virá. Assim seja. Amém. Obrigada. Vamos fazer nossa foto? Gente, que Deus abençoe a todos vocês, muita luz. Deixa eu dar um print aqui. Vamos lá, sorrisão. Pronto, vou dar mais um, hein? Espera aí. Mais um aqui. Pronto. Gente, então, até. Beijão no coração. Beijo, boa semana, gente. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Paz, energia a todos. Tchau, tchau. Tchau.